pessoal, voltamos com mais uma edição aqui do CP Futebol Clube. Sextou e com rodada no final de semana, né, JP? Meu colega JP Fontoura de novo com a gente aqui. Tudo bem, JP? Um clima mais contraído aí, já que tá terminando a semana, né? Mas com rodadas importantes aí da dupla Grenal nesse final de semana. Como a gente já adiantou aí, né? Falou nos últimos programas, Copa do Brasil, né? O Inter joga no sábado, 4 horas da tarde contra o Juventude no Alfredo Jaconi. E o Grêmio no domingo, 11 horas da manhã, recebe o Operário, também em Caxias, mas no Estádio Centenário. Vamos começar pelo Inter, né? Já que o jogo é sábado, o Inter que continua aí a sua busca pelo novo treinador também, né? O Inter, Lucas, vai de técnico interino, né? Os dirigentes estão se movimentando fora de campo, mas dentro de campo o cara tem que trabalhar, né? O Pablo Fernandes, que é o técnico da categoria sub-20 do Inter, comandou 2 trabalhos, só 2 treinos, um pós-jogo, que é só quase que um regenerativo, e o treino dessa sexta-feira, para tentar fazer um resultado que é até curioso, Lucas, que esse ano, na temporada 2024, somente os reservas do Cudê conseguiram. Qual é o resultado? É ganhar do Juventude no Alfredo Jaconi. Esse jogo foi a última partida da fase de grupos do Campeonato Gaúcho. O Cudê poupou a maioria de seus jogadores e mesmo assim saiu do Alfredo Jaconi com o Roger na época pressionado. O Juventude estava caindo de produção naquele momento e ganhou lá 2-1, justamente o placar do Beira-Rio na última quarta-feira, um resultado que, se for repetido, leva a decisão para os pênaltis. O Inter, para avançar, precisa vencer por mais de um gol de diferença. O Juventude joga pelo empate. É uma tarefa difícil para o Inter, né? Os desfalques são os mesmos da última quarta-feira. A gente não tem muita perspectiva de que o Fernandes vai conseguir algum reforço de última hora, mas o fato é que é uma tarefa complicada. O Inter tá bastante pressionado, né? O fato de encarar de novo o Juventude nessa condição pressiona ainda mais o ambiente colorado. E já vem de uma eliminação, né? Pro próprio Juventude, então a pressão é muito maior, né? Mas temos aí uma projeção que a gente pode eu tô apostando, Lucas, eu tô apostando na mesma formação. E por que eu aposto nisso? Porque, embora o Inter tenha um plantel bastante qualificado, ele tá bastante desfalcado, né? Não ter o Borré é bastante significativo. O Luca, que é uma alternativa eventual para um final de jogo, quando o Inter precisa. Por exemplo, no Grenal, quando precisou, o Luca foi para frente, disputou uma bola com o Jeromel, saiu machucado e dali saiu o gol, né? Então, querendo ou não, é uma alternativa a menos. Ele tem só o Alário para o setor ofensivo como alternativa. Então, eu imagino que ele precisa do resultado. Ele vai manter o trio ofensivo com os 2 Ws, né? O Wanderson por um lado, o Wesley pelo outro, e o Valência no centro do ataque. Ele tem o Alan Patrick comandando o meio de campo. Então, eu não vejo... eu veria, se fosse outra necessidade, eu imaginaria que ele pudesse mexer do meio para trás. Até pelo tempo, né? Porque não tem tempo, né? Assim, a manutenção do time que vinha jogando, não, também eu estaria mentindo aqui, porque o time que o Cudê escalou na quarta-feira, ele não vinha escalando, que é quando ele devolve o Fernando para o meio campo. Então eu estou apostando mais pelo que pede o jogo do que propriamente por uma convicção de quem está falando aqui, porque ela não existe nesse momento. Pois é, após o jogo que o Inter vai mesmo intensificar, né? Também agora falando da questão do treinador, né? Porque até agora não tem nada concreto, né? De negociação, pelo menos. Isso é engraçado, que me parece, assim, conversando com os colorados que estão ao meu redor, assim, até pelas redes sociais, eu percebo que o assunto mais latente, mais candente, assim, é a própria troca do treinador do que propriamente o jogo contra o Juventude, né? É estranho isso, porque o Inter está vivíssimo na competição, né? Vencer lá no Jaconi, embora eu tenha dito que essa tarefa só um time conseguiu esse ano, o próprio Inter, o resultado é perfeitamente reversível. Mas te respondendo, de fato, a diretoria tá quieta, né? O presidente Alessandro Barcelos falou só uma vez depois do jogo. Está pipocando muito nome aí. A questão do Roger, eu sinceramente, não que eu não acredite que o Inter buscaria, né? Mas olhando pelo outro lado, o Roger, no histórico dele, não tá largar os seus trabalhos, né? Ele já falou isso, né? Num outro momento da carreira dele, ele sequer pegou trabalhos, mesmo desempregado, trabalhos no meio da temporada, né? Não me parece o perfil do Roger. Estava recapitulando uma manifestação dele, que foi na quarta-feira, mas ela é retroativa ao justamente aquele período do Campeonato Gaúcho. O Roger arrancou muito bem no Gauchão e em seguida caiu de produção. Ele foi conseguir a classificação num jogo em Bagé, quando precisava ganhar.
E naquele momento de instabilidade, cara, a opinião pública cobrava, principalmente a torcida do Juventude cobrava, a diretoria sustentou ele. Bancou. Então eu não imagino que o Roger daria um aceite. Até esse jogo que tu refere aí da vitória do Inter lá no Alfredo Jaconi, o apito final, o Roger é vaiado lá no Jaconi. E é bem um momento de pressão, né? É quando ele perde a vantagem do jogo das quartas, né? Que seria jogo único, né? Ele perde o fator local e vai decidir nas quartas em Bagé contra o Guarani, que estava bem no campeonato, e o Roger sai de lá revigorado com 4-0. É verdade. Existem outros nomes, né? O Pesolano, o uruguaio que está na Espanha, recém subiu com o Valladolid. O Jardine já disse não, numa sondagem. Enfim, a gente está tentando ir atrás da informação, não é fácil. Eu, pela experiência que eu tenho, assim, pequena, mas o suficiente, nessas horas, dificilmente a diretoria foca somente num nome. Por mais que diga que a gente teve um alvo, depois que acerta com o técnico, desde o começo foi o Lucas que eu estava pensando para ser treinador. É natural que e o clube também não se expõe, o dirigente não se expõe. Ele coloca uma outra pessoa lá, vem cá, dá uma faladinha com o cara, manda uma mensagem, ver como é que, se ele pensaria em conversar, né, ver como é que está a situação do outro e preserva a verdade de que de fato não conversou com essa pessoa. Com certeza, até porque a gente fala do treinador, porque o Inter já, na sequência, já tem mais uma Inter viaja terça-feira para a Argentina pegar só o Rosário Central. Exato, já tem uma decisão, então precisa definir o quanto antes aí essa questão do treinador, né? Enquanto do outro lado, o Grêmio tem uma decisão, né, no domingo, às 11 horas da manhã, o Grêmio que vive uma crise aí que... sem precedentes, dá para dizer assim, muito forte essa crise no Grêmio, mas vai tentar mudar a chave e usar uma possível classificação na Copa do Brasil para dar uma contornada aí nessa questão da crise, né? O Grêmio joga às 11 horas da manhã, precisa de uma vitória simples, o empate 0-0 no primeiro jogo lá em Ponta Grossa, uma vitória simples classifica o Grêmio para as oitavas de final da Copa do Brasil. Novo empate, teremos pênalti, decisão nos pênaltis. O técnico Renato deve ter pelo menos 2 novidades nessa equipe. O Jeromel, que foi poupado no meio de semana contra o Cruzeiro, né? O Jeromel não consegue fazer... O Renato já falou sobre isso, né? Que o Jeromel não faz 2 partidas pelo desgaste, 2 partidas seguidas na mesma semana. Ele retorna e aí tem uma dúvida em relação ao companheiro de zaga. Porque o Kahneman vive situação muito parecida. Ele jogou na quarta-feira, foi expulso contra o Cruzeiro, mas também é um jogador que não vem sendo utilizado em 2 partidas seguidas. Há a possibilidade do Rodrigo Eli voltar. Mas o Kahneman não jogaria o jogo seguinte contra o São Paulo, né? Então manteria a ideia de não jogar 2 seguidas. Então poderia dele ser utilizado, já que não pode jogar no meio de semana, né? Mas há essa possibilidade do Rodrigo Eli também voltando, porque ele treinou aí nos últimos 2 dias, na quinta e na sexta ele treinou normalmente, deve ser pelo menos opção no banco de reservas, assim como o Fábio na lateral direita, recuperado de lesão muscular, fica pelo menos no banco de reservas contra o Operário. O Gustavo Martins, que foi titular no meio de semana, ele foi substituído no intervalo ainda e apurando depois, ele teve um probleminha no pubis ali, uma dor no pubis, fez exames, mas não constataram nada, nenhuma lesão, né? Mas é dúvida para o jogo. Então há essa indefinição aí nesse sistema defensivo do Grêmio aí em relação ao companheiro do Jeromel. A outra novidade é o Soteldo, né? Que foi multado aí pelo atraso aí na reapresentação do Grêmio. Ele vai ser titular e vai ser titular no lugar do Cristaldo. O Grêmio não divulgou de forma oficial essa lesão do Cristaldo, mas ele foi diagnosticado aí com uma lesão de grau 1, uma lesão mais leve na coxa direita, e deve ficar de 10 a 15 dias aí fora. O Cristaldo, que é um dos principais jogadores do Grêmio aí nessa temporada, né? E não tem um substituto para o Cristaldo, né? O Grêmio tem o Natan, mas o Natan não consegue desempenhar, então a tendência aí é o Soteldo ser utilizado aí como um meia, vamos dizer assim, tendo na frente normalmente ali o Gustavo Nunes e o Pavon. Esse é o Grêmio deve ser mais ou menos o mesmo aí, numa mudança que outra. Meio campo pode ter aí a dúvida entre o Dodi e o PP, né? Mas no mais é a base de equipe que o Renato vem utilizando. É um final de semana cheio de dúvidas, e eu aqui garanto uma coisa, Lucas, não sei se tu vai concordar. Se tu não concordar comigo, é porque tu sabe muito pouco. Um gaúcho vai classificar, nós vamos ter um representante gaúcho na próxima fase, porque sai do confronto entre Inter e Juventude, brincadeira aqui. Além do jogo do Grêmio com o Operário, pra gente estar fechando aqui, né? Legal de lembrar, também nesse final de semana, por isso que eu fiz a brincadeira, um outro gaúcho
né? Numa situação Bem lembrado. favorável. O Ipiranga, faz tanto tempo que a gente nem lembrava, né? O Ipiranga, esse ano é o ano do centenário do Canarinho. O Ipiranga ganhou de 2-1 do Atlético Paranaense, na época era o Cuca o técnico, né? Do Atlético. Joga pelo empate na Arena da Baixada para voltar e, de repente, ser um segundo ou até um terceiro gaúcho classificado para a Copa do Brasil. O Atlético, de certa forma, pressionado, porque... Bem diferente, né? E se a gente for lembrar, o começo dessa pressão que estourou agora foi o próprio Ipiranga. Quando o Ipiranga ganhou do Atlético, o Atlético estava embaladíssimo na temporada. Exatamente. Né? O Atlético vem de uma derrota para o Bahia no Brasileiro em casa. Então o Ipiranga joga pelo empate aí, quem sabe, né? Então a gente pode ter 1 ou 3 bolinhas gaúchas na semana que vem lá no sorteiozinho. A gente faz um programa especial falando sobre as projeções. Exatamente. Então é isso, galera. Então projetando aí o que a gente vai ver nesse final de semana, especial da dupla Grenal aí. Repito, o Inter jogando no sábado, 4 horas contra o Juventude no Alfredo Jaconi, o Grêmio no domingo, às 11 horas da manhã, também em Caxias, enfrentando o Operário no Estádio Centenário. E a gente volta na segunda-feira aí para trazer todos os detalhes aí do que foi esse final de semana. E aí, quem sabe aí, né, com o novo treinador, já o Inter já com o novo treinador anunciado, já que na terça-feira já viaja aí para enfrentar o Rosário Central aí pela Copa Sul-Americana. Tá bom, gente? Compartilha, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Voltamos na segunda-feira. Tchau, tchau.